A minha BMW velha conseguiu um feito novo. Ela quebrou sozinha depois que eu encostei o carro na garagem do meu pai e fui embora. Ela não estava mais me falindo andando, ela estava me falindo parada. E foi nessa hora que eu precisei admitir uma coisa que eu vinha evitando fazia tempo. O problema não era a Naná, era o dono dela. Porque fui eu que comprei uma BMW velha sem ter dinheiro para sustentar as consequências. Depois de insistir em usar a Naná como dele, o meu salário já não estava mais acompanhando nem o custo de manutenção, nem o consumo e nem as decisões erradas que eu tomei logo depois de comprar esse carro. Eu gastei dinheiro com coisa que não precisava. Ignorei os problemas que realmente importavam. E no fim, a conta chegou do jeito mais humilhante possível. Com o carro parado na garagem e pingando óleo ATF no chão. Então, da próxima vez que eu voltei para minha cidade, eu fui fazer a única coisa que ainda dava para fazer: avaliar o tamanho do estrago. Da próxima vez que eu voltei para minha cidade, eu voltei direto para casa do meu pai para ver a Naná como se ela fosse um paciente em estado terminal. E comecei a estudar a cena do crime. A Naná estava exatamente no lugar onde eu tinha deixado ela. Ela não tinha andado nenhum centímetro. E mesmo assim, a poça de óleo ATF estava ali, fresquinha. Na verdade, ainda estava pingando. E foi naquele pinga-pinga que eu comecei a confirmar a minha suspeita. O vazamento vinha mesmo do câmbio automático. A direção hidráulica estava seca. E quando eu cheguei a essa conclusão, eu lembro de olhar para cima e quase erguei as minhas mãos para o céu. Mas não era para reclamar do destino, nem para perguntar por que aquilo estava acontecendo comigo. Porque no fundo, eu sabia muito bem quem era o culpado daquilo. Não era o dono anterior, e não era o carro, era eu. Fui eu que abusei da sorte com essa BMW. Quando apareceu aquele barulho de metralhadora em retomada, eu terminei a viagem rodando. Quando a vibração surgiu a 120 por hora, eu continuei usando o carro, até ela começar a aparecer a 80. E em vez de consertar do jeito certo, levando para alguém que entendia de verdade, eu resolvi brincar de mecânico nessa mesma garagem, usando as técnicas mais duvidosas possíveis, e só piorei o problema. E depois de usar o carro mais um pouco, para ver se a vibração ia sumir sozinha, só depois eu desisti e encostei a Naná. Só que, como você pode ver, o dano no câmbio já estava feito, e eu continuava falido. Então, naquele momento, não tinha nada que eu pudesse fazer. Nada além de olhar para o carro e aceitar que eu tinha cavucado a minha própria cova. Dizem que todo iniciante tem sorte. Mas o que eu tinha era confiança demais. E como mecânico do meu próprio carro, pra mim, as duas já tinham acabado fazia tempo. E o pior é que eu precisava sair daquela cova sozinho. E o desespero já estava começando a bater de verdade. Pois é, o buraco era fundo. Eu já não tinha mais coragem de mexer na Naná. Porque ultimamente, toda vez que eu tentava ajudar, eu piorava alguma coisa. E ao mesmo tempo, o meu salário continuava incompatível com os meus gastos. Porque mesmo depois de encostar o carro, eu ainda não conseguia fazer sobrar dinheiro. Então, eu também não tinha como pagar ninguém para resolver aquilo para mim. Ou seja, eu não confiava mais em mim. Não tinha dinheiro para a oficina e o carro continuava quebrado. E foi nessa fase que eu comecei a ficar amargurado. Eu questionava tudo. Ter aceitado um emprego em Presidente Prudente. Ter escolhido uma carreira que não me deixava bancar a Naná. Ter ficado longe da família para conseguir economizar dinheiro. Eu questionei absolutamente tudo. Tudo menos a decisão que tinha me colocado naquela situação para começo de conversa. Ter comprado essa BMW. Então eu fiz o que todo homem faz quando está desesperado e não quer encarar a própria realidade. Eu decidi que precisava aumentar a minha renda e fazer isso rápido. O problema
é que quando a pessoa está desesperada, qualquer ideia idiota começa a parecer genial. Depois de muitos dias de muita ansiedade e desespero, eu finalmente tive uma ideia brilhante. Se a BMW velha me dava prejuízo, era só eu fazer ela parar de me dar prejuízo e começar a me dar lucro. Simples, elegante, nada poderia dar errado. A minha ideia era simplesmente monetizar a Naná e transformar o meu sofrimento automotivo em fonte de renda. Na prática, isso queria dizer uma coisa: abrir um perfil de carros na internet. Porque naquela época eu via um monte de gente falando que hoje em dia qualquer adolescente fica rico postando vídeo curto. E eu estava tão desesperado que comecei a acreditar que comigo seria a mesma coisa. Só tinha um pequeno detalhe: eu precisava de dinheiro rápido, tipo rápido de verdade, e a Naná estava 200 km longe de mim. Então produzir conteúdo original estava fora de cogitação. A solução que eu encontrei foi extremamente sofisticada. Eu decidi repostar o conteúdo dos outros. Afinal de contas, eu já tinha salvo no meu celular um monte de vídeo de BMW velha, drift, meme automotivo, piada sobre carro ruim, Initial D, essas coisas. E na minha cabeça, se eu juntasse tudo isso num perfil só, eu ia formar uma audiência gigante só de gente com gosto duvidoso. Ou seja, o meu público ideal. Então eu criei contas novas no Instagram e no TikTok e inventei o nome mais genial da história da internet: Initial Beamer. Naquela hora, eu achei aquilo uma obra-prima. Tinha drift, tinha BMW, tinha referência JDM e tinha sarcasmo. E o mais importante, combinava perfeitamente com qualquer meme de BMW vazando óleo e quebrando a cada 50 km. Ou seja, era praticamente autobiográfico. Naquele momento, a minha situação financeira já estava tão bagunçada que eu nem precisava que desse muito certo. Eu só precisava de alguma coisa para ocupar minha mente e me dar a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa. Então eu fui divulgar o perfil novo no meu Instagram pessoal e pedi para todo mundo me seguir na cara dura. E entraram 16 pessoas. Ótimo, agora vai. 16% dos meus amigos tiveram interesse no meu colapso financeiro. Eu estava validado, agora era só começar a postar. Só que aí apareceu um problema que eu sempre consigo levar para qualquer projeto meu. Eu queria que tudo saísse perfeito. Mesmo sendo um perfil de repost, mesmo eu estando quebrado e mesmo aquilo sendo claramente uma medida desesperada, eu quis estudar mais. Então eu comecei a pesquisar como crescer, como engajar, como viralizar, qual áudio usar, o que dava mais alcance, essas coisas. E quanto mais eu pesquisava, mais eu encontrava motivo para não começar ainda. Até que eu descobri que dava para usar música autoral nos vídeos. E nessa hora, em vez de simplificar, eu tive outra ideia brilhante. Eu lembrei que em 2010, quando eu era jovem, eu fazia umas músicas toscas no FL Studio. Então eu decidi que não bastava repostar o vídeo dos outros. Eu também ia ganhar dinheiro com as minhas próprias músicas. Percebe o nível do desespero? Eu não tinha nem consertado a BMW, mas já estava diversificando as fontes de renda do colapso. E não demorou para eu achar uma plataforma para distribuir a minha música. E vi que ela poderia mandar para o Spotify, para o YouTube e, mais importante, disponibilizar o áudio para usar no Instagram e no TikTok. Pronto! Na minha cabeça, agora o plano tinha dobrado de potência. Não era mais só um perfil de meme. Agora era um perfil de meme com áudio autoral. E eu realmente achei que estava construindo um império. Só faltava um detalhe: postar. Mas dessa vez eu consegui. Fiz a primeira publicação e os meus amigos deram aquela força inicial. O vídeo pegou lá suas dezenas de views, algumas curtidas, e aquilo já foi o suficiente para eu começar a sentir aquele veneno da falsa esperança. Era isso, agora ia. Eu já tinha um perfil, já tinha post
já tinha gente comentando e já tinha um plano. Talvez demorasse um pouco, mas finalmente a Naná ia começar a se pagar. Só que eu ainda não estava satisfeito, porque gente desesperada nunca quer um plano simples, ela quer um plano milagroso. Depois de alguns dias postando, eu percebi que a monetização direta daquelas redes ainda estava muito longe mesmo. Eu precisava de dinheiro agora, não daqui a 6 meses, não quando eu tivesse audiência, agora. Foi aí que eu lembrei de uma coisa que sempre me incomodou. Eu tinha várias ideias de adesivo para Naná, mas meus gostos eram tão específicos que eu nunca encontrava exatamente o que eu queria à venda. E nessa hora, isso virou oportunidade de negócio. Era isso, eu ia abrir uma loja de adesivos, porque aparentemente ter uma BMW quebrada já não era complicado o suficiente. Mas, naturalmente, eu não queria produzir nada, embalar nada, enviar nada. Eu queria uma renda passiva em cima do meu surto. E depois de muito pesquisar, eu encontrei a solução perfeita. Print on Demand, impressão sob demanda. Eu criava a arte, subia na plataforma, colocava o link na bio e o resto acontecia magicamente. Então eu coloquei isso em prática e na minha cabeça eu pensei, agora sim, agora o plano estava completo. Perfil crescendo, conteúdo saindo, loja pronta e link na bio. Finalmente, a BMW velha ia começar a gerar retorno. Eu estava tão animado que eu fiquei acompanhando os resultados em tempo real. E o primeiro dia parecia que não passava nunca, mas às 11h59 eu dei uma última conferida. 0 vendas. Tudo bem, 0 era só um número. A alma do negócio era disciplina, consistência, visão de longo prazo. Palavras muito bonitas para quem estava falido. Então eu continuei. Postei mais meme, divulguei mais, insisti mais, porque eu não queria admitir que aquilo era só uma distração. Até que alguns dias depois, chegou uma notificação. Primeira venda. Eu não conseguia acreditar. Alguém nesse mundo realmente tinha os mesmos gostos esquisitos do que eu. Alguém tinha comprado. Eu abri a notificação, já imaginando a minha recuperação financeira começando. E o lucro foi de 60 centavos. 60 centavos. Eu já sabia, em tese, quanto valia cada venda. Mas quando o valor caiu na prática, ele conseguiu parecer ainda menor do que eu tinha imaginado. E naquela hora, a fantasia começou a morrer. Porque o perfil ainda estava pequeno. A monetização direta continuava distante e agora eu tinha uma loja que, na prática, me pagava 60 centavos por venda. Então eu fiz a pior coisa que uma pessoa iludida pode fazer. Eu peguei a calculadora. Para juntar 10 mil reais, eu precisava fazer mais ou menos 17 mil vendas de adesivo, ganhando 60 centavos em cada uma. E considerando o tempo que eu demorei para fazer a primeira, eu percebi que, nesse ritmo, eu ia literalmente morrer de velhice antes que eu pudesse salvar a Naná. E foi nessa hora que o plano inteiro desmoronou. Porque eu finalmente entendi o que estava acontecendo de verdade. Eu não estava construindo uma renda extra. Eu só estava inventando distrações para não olhar para o problema real. A Naná continuava parada. O câmbio continuava vazando e eu continuava sem dinheiro nenhum. No fim das contas, o meu grande plano de monetizar a BMW velha não pagava nem o óleo do câmbio. E isso me jogou de volta para a única pergunta que realmente importava. O que eu ia fazer com a Naná? E eu só tinha 3 caminhos. Completar o óleo ATF do câmbio e tentar a sorte. Levar o carro para uma oficina e encarar o prejuízo do câmbio automático. Ou começar a me interessar por uma ideia que até pouco tempo atrás parecia absurda demais para mim. E depois de tudo que eu já tinha feito de errado,
era óbvio que eu ia me interessar justamente pela opção mais perigosa.